que o homem já logo de cara já teve que trabalhar, né? Antes do pecado ele já trabalhava, ele já teve que dar nome para tudo que é bicho. Imagina quantos bichos tem, tudo que é bicho, que Adão teve que dar de nome para cada um deles e era um cara inteligente, né? Porque você olha para um leão e tem cara de leão mesmo. Mas hoje nós falaremos sobre a criação na perspectiva bíblica. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que a Bíblia vai contar para a gente da criação, de como que as coisas surgiram. A gente começa aí justamente no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Aqui já é legal porque logo de cara a gente já tem um entendimento bastante do povo hebreu, né, dos judeus, de que eles enxergam o dia como a tarde e a manhã. Né? Você tem essa inversão da forma como o Ocidente acaba enxergando. Né? Para a gente o dia começa de manhã, termina no final do dia, termina à noite. Né? Eles têm uma visão um pouco diferente, por isso que vai dizer passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Essa é o começo de tudo aquilo que a gente entende, é a forma como o Espírito Santo decide começar a Bíblia para a gente ter um entendimento de que no princípio Deus cria os céus e a terra. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, hoje mesmo, que existem diferentes verbos que vão ser usados no hebraico quando é escrito esse texto. A gente tem o bara e tem o ishar, que são verbos diferentes para dizer de quando Deus cria e de quando Deus faz. Um tem o sentido de realmente criar a partir do nada, dele tipo, simplesmente faz um negócio que não existia, ele cria. E outro tem o sentido dele fazer algo a partir de... Ele vai fazer algo a partir daquilo que ele já tinha, então ele vai fazer essa criação a partir de algo que já existe. É bastante interessante, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas vamos dar sequência de como é que foi o segundo dia, então. Quem pode ler para mim o segundo dia? Quem consegue ler aqui na tela o segundo dia? Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então nós estamos caminhando, estamos avançando aqui de como é que foi esse segundo dia. Aqui Deus ele tá já no segundo dia, ele já vai fazer o céu, ele já vai separar as águas. E aí caminhando aqui a gente vai ter o terceiro dia. Quem pode ler para a gente o terceiro dia? E disse Deus: ajuntem-se num pó, num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. E Deus viu que ficou bom. Ele terminou de fazer esse negócio e falou: nossa, que negócio legal, ficou bom esse negócio aqui. Sabe quando você faz um trabalho que você olha e fala assim: nossa, ficou legal isso aqui, gostei desse trabalho, ficou bom. Deus ele vai fazer e ele vai ver que ficou bom. Ele começa aqui a fazer os mares, separar a terra. Quem pode ler para a gente ainda no terceiro dia o que vai acontecer? Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Maravilha, a gente está vendo agora aqui que Deus ele já fez o planeta, né? Ele já fez ali a Terra, ele já fez os céus, ele já separou o que é mar, o que é terra, e agora as plantinhas começam a crescer. E a gente vai caminhando.
E aí tem o quarto dia. Quem pode ler para a gente sobre o quarto dia? Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Aqui a gente tem as coisas agora caminhando e elas vão aumentando, elas vão evoluindo, né? Parece que a dificuldade vai ficando cada vez maior, como se, né, algo fosse mais fácil na criação do planeta, do universo, né? Mas é bonito de você ver Deus fazendo agora o Sol, ele vai fazer a Lua, ele vai fazer as estrelas, ele vai colocar elas no universo, como se ele fosse escolhendo ali o local para que cada uma tivesse exatamente na posição que deveria. E de novo, Deus olha tudo isso e ele fala assim, ficou bom, isso aqui ficou legal, ficou bom. E é outra coisa muito interessante que a gente pode aprender com a criação, é que Deus é totalmente poderoso, ele poderia ter feito isso num simples estalar de dedos, mas ele decide fazer isso em processos, ele decide fazer as coisas de uma maneira bastante ordenada, então Deus ele não é ansioso, né, para terminar as coisas antes da hora. Ele vai fazendo cada coisa exatamente no seu lugar, então a gente também pode aprender bastante com isso, né, de que realizar o nosso trabalho, realizar bem feito, mas realizar no tempo certo, sem colocar ali a carroça na frente dos bois, né. E uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês já tinham parado para pensar, Deus faz a luz lá no dia 1. E é só depois, lá no dia 4, que ele vai fazer o sol. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Alguém já tinha se atentado para isso? Da onde que vem a luz que nós enxergamos no nosso dia a dia? Inclusive a luz da lua, porque a lua meramente reflete a luz do sol, ela não emite luz própria. Então toda a luz que a gente está acostumado a visualizar e a ver, ela vem do Sol e a gente sabe que ela está numa distância ali da Terra, que inclusive a luz do Sol, não sei se vocês sabem, mas a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra, que a gente está ali a 144 milhões de quilômetros de distância e esse é o tempo que demora. Então o fótonzinho que sai do Sol aqui só vai chegar aqui na Terra 8 minutos depois. Só que aqui Deus faz o inverso, ele primeiro faz a luz, ele fala assim, haja luz. E houve luz. Não precisou ter nenhuma coisa, não precisou ninguém ligar uma lanterna lá, um anjo gigante com uma lanterna para aparecer luz, não. Deus falou, haja luz e houve luz. E automaticamente já houve luz. Mas, enfim, a gente vai seguindo. E aí tem o quinto dia. Quem pode ler para a gente sobre o quinto dia? Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Perfeito. Agora aqui ele vai ter a criação dos peixes, de todo o mundo aquático que a gente conhece, também sobre as aves, que vão voar aí no firmamento, vão voar no céu. E aqui é interessante porque quando eu falei para vocês daquela questão de verbos diferentes, né, em que um é assim, faça, e o outro é criar, né, aqui você vê que é muito interessante, porque Deus ele vai criar, ele vai ter ali toda a criatividade para criar cada um dos animais especificamente.
mas aqui tem o verbo de que encham-se as águas, e aí a gente vai ver no próximo dia que é produza a terra. São alguns termos interessantes que a gente vai analisar daqui a pouco, com um pouco mais de profundidade. E aí as coisas continuam. Foi a tarde e a manhã do 5º dia, e aí chega a tarde do 6º dia. Quem pode ler para a gente o que acontece no 6º dia? E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Você vê que interessante, né? Deus cria os animais domésticos, Deus cria os animais selvagens e os demais seres vivos sobre a terra. Então, os demais seres vivos sobre a terra engloba a todo o resto, que não é nem um animal doméstico, nem um animal selvagem. Então, ele vai usar um verbo aqui que chama remes, que daí que vai vir o verbo que vai vir a palavra que a gente conhece de répteis, né? Vai ser derivado desses espécies aqui, que são os demais seres vivos sobre a Terra. Então a gente vê que as coisas estão caminhando. Então agora a Terra ela já está caminhando muito bem. Mas não para por aí. A gente precisa, antes da gente avançar para falar sobre o homem, eu quero chamar a atenção de vocês sobre a organização, né? A gente já tinha falado que Deus faz as coisas de uma maneira progressiva, ele faz as coisas com calma, faz as coisas com ordem, e existe uma organização muito grande. Olha que interessante. No primeiro dia, Deus vai fazer a luz. E aí no 4º dia, a gente vai ter os luminares. Então tem um paralelo entre o dia 1, o dia 2 e o dia 3, o dia 4, o dia 5 e o dia 6. Olha que interessante. No 2º dia, Deus vai fazer os céus e os oceanos. E aí no 5º dia, ele vai fazer as aves e os peixes. No 3º dia, ele vai fazer a terra seca e a vegetação. No 6º dia, ele vai fazer os animais e vai fazer o homem. Então tem essa organização, tem esse paralelismo rolando aí na criação de Deus. E agora vamos falar sobre o 6º dia. E aí eu vou pedir para vocês abrirem, porque o texto é um pouquinho mais longo, eu não coloquei aqui. Mas eu peço para que vocês abram aí as suas Bíblias em Gênesis, lá no comecinho. A gente vai falar sobre a criação do homem. Isso está em Gênesis 1, 26. E isso vai se repetir com maior profundidade em Gênesis 2. Algumas pessoas vão dizer que isso é um equívoco na Bíblia, que você teria 2 criações então por isso que você teria espécies de homens diferentes, o homem de Neandertal, os homens pré-históricos. Deus primeiro teria criado esse homem pré-histórico, e aí depois ele vai criar esse segundo homem. Não é nada disso. O que acontece é que é muito comum na cultura hebraica você primeiro conta uma parte da história e depois você dá um zoom. Você primeiro faz uma introdução, aí você dá um zoom ali para você explicar melhor como é que aquilo aconteceu. Então é simplesmente essa repetição que isso acontece para explicar melhor o que já foi dito aqui. Então quem pode ler para a gente Gênesis 1, de 26 a 31. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida,
a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Ó que legal, aqui a gente já tem algumas coisas mais interessantes que a gente vai falar um pouco mais para frente. Aqui Deus já vai dizer assim: façamos o homem conforme a nossa semelhança. E aí vai dizer que Deus vai criar o homem à imagem de Deus. Isso a gente vai tratar um pouquinho. Aqui ele vai dizer: homem e mulher os criou. Outro ponto interessante é que a gente vai ver que o homem, ele meio... A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o homem, ele é coroado na criação, né? Ele que vai dominar sobre os animais, sobre os peixes e por aí vai. E outra coisa interessante é que Deus vai fazendo, vai vendo as coisas, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou bom. Aí depois que ele faz o homem e ele olha todo o conjunto, quando ele finalmente faz o homem, ele fala assim: isso aqui ficou muito bom. Já tem uma mudança aí, né? Tipo, ele olha agora a criação inteira de uma maneira completa e ele fala: isso aqui ficou muito bom. Quem pode ler pra gente Gênesis 2, aí o 7 e o 8, e aí pular lá pro Gênesis 2, 18 a 24. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A gente já consegue tirar muita coisa desses pouquíssimos versículos que a Miriam leu pra gente. A gente tinha visto que Deus faz uma coisa, faz outra, e isso ficou bom, isso ficou bom, ficou bom. Aí quando ele vê a criação inteira, ele fala assim: nossa, que ficou muito bom. É o primeiro momento em que ele vai dizer: não é bom. Não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma mulher ali que o ajude, que o auxilie. Então é muito interessante porque aqui Deus ele vai inserir para a gente a ideia de casamento. E ele vai inserir essa ideia de casamento e vai dizer assim que os dois vão ser uma só carne. E essa é uma das coisas que a gente vai ver do porquê que a gente é semelhante a Deus. Aqui também vai aparecer a primeira poesia na Bíblia. Adão foi o primeiro poeta que já existiu. Essa acho que deve ser uma das profissões, então deve ser a mais antiga, porque ele é o primeiro poeta, né? Ele vai fazer uma poesia, ele vai dizer: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso aqui em português talvez não faça tanto sentido assim uma poesia, a gente está acostumado com soneto, e aí tem que rimar as últimas frases e tal, mas aqui existe um trocadilho entre Ish, que é homem em hebraico, e Isha, que é mulher em hebraico. Existe esse trocadilho, também é muito bonito. E a gente também vê nessa ideia aqui de como que
Deus estava se relacionando com o homem, de que o homem já logo de cara já teve que trabalhar, né? Antes do pecado ele já trabalhava, ele já teve que dar nome para tudo que é bicho. Imagina quantos bichos tem, tudo que é bicho, que Adão teve que dar de nome para cada um deles, e era um cara inteligente, né? Porque você olha para um leão e tem cara de leão mesmo, né? Você olha para um gato e tem cara de gato. Você fala, rapaz, não é que esse bicho era esperto mesmo? Você vê que Adão já era alguém inteligente, alguém criativo. Adão era criativo. Adão ele tinha criatividade porque ele conseguiu bolar os nomes para cada um ali dos animais e com certeza deve ter dado trabalho, né? Você imaginar a quantidade de bicho que tem. Então são alguns pontos bastante interessantes aí que a gente já viu. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais quando a gente fala sobre o homem. E aqui, óbvio, eu estou falando da humanidade, tá? Não estou dizendo que é o ser humano, tá? Mas a gente tem aí uma semelhança, aliás, uma diferença que a gente pode contrastar quando Deus vai dizer assim, produz a terra. Aqui ele vai dizer assim, façamos. Aqui tem uma inversão daquele verbo que eu tinha falado lá para vocês, em que ora ele está usando bara, ora ele está usando ishá, isiá, ele está usando esses verbos diferentes ali no hebraico, que é justamente para ter essa mudança. E aqui a gente também tem uma palavra muito interessante, isso está no plural, esse façamos, que também tem algo que a gente pode ter aí de algumas informações muito interessantes. Nós vemos também que o homem ele é coroado como rei da criação, é ele que vai dominar sobre os animais, ele vai dominar sobre as plantas, ele vai dominar sobre o planeta. Então ele ali é a coroa da criação de Deus. E ele deve ser mordomo de Deus, porque se a gente lê o Gênesis 2:19, está dizendo assim, depois que formou a terra, e formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe para ver como é que o homem chamaria. Então já tinha uma relação, já tinha um cuidado, já tinha o homem tendo ali que cuidar das coisas de Deus, cuidar da criação. Então nós sim, como cristãos, devemos ter um cuidado com o nosso planeta. A gente tem que se preocupar com o meio ambiente, a gente tem que se preocupar com ecologia, a gente precisa discutir isso, a gente não pode deixar de discutir isso, porque a gente está falando da criação de Deus. Não tem como eu ser um cristão, não tem como eu ser alguém ali que realmente se preocupa com fazer a vontade de Deus e não está nem aí para o planeta que ele criou. A gente de cara precisa enxergar isso também. E a gente vê que Deus sopra o sopro da vida, ele torna o ser humano vivo. No hebraico é nefesh hayah, né? Ele vai tornar o ser humano um ser vivente. Porque aqui ele vai usar o verbo de que ele está fazendo algo a partir de algo que já existe, que ele está fazendo ali o corpo do homem, ele está formando o homem do pó da terra, mas aí ele está soprando a vida, e aí ele está criando, aí o verbo aqui ele muda, o verbo é de criação a partir de algo que não existe. Então Deus pega algo que já existia, que era o pó da terra, e monta o homem ali, e aí agora ele sopra o imaterial, ele sopra o algo que é realmente a vida. E aqui tem uma divisão, que eu não vou entrar tanto assim em detalhes, mas só para vocês saberem e não passar isso batido. Existe na teologia duas visões sobre essa questão de a soma do material, do corpo, com o imaterial. Existe um negócio chamado tricotomia, que a gente vai dizer que é o corpo, a alma e o espírito, são essas três coisas. E tem uma segunda visão teológica também que afirma que existe o corpo e você tem a alma e o espírito como meio que sendo sinônimos. E eu não vou entrar nesse detalhe para a gente defender uma ou outra visão, mas existe base bíblica para as duas. Os dois eles vão ter versículos interessantes que vão dizer cada um deles, e os dois vão ter versículo para contradizer o outro, para justificar a sua opção. Mas uma coisa é clara, independente de você ser tricotomista ou dicotomista, o que importa é a gente saber que nós somos compostos por uma parte material e uma parte imaterial. Não importa se essa parte imaterial você está dividindo ela entre alma e espírito. Alguns vão dizer que a alma seria mais relacionada com a nossa psique e o espírito como sendo algo que se relaciona mais com Deus.
É como se você tivesse aí uma casa aí de 3 andares, em que você tem o corpo, que tem as janelas aqui para baixo, para as coisas relacionais aqui. Você tem o andar do meio, que seria a alma, que se relaciona com o corpo e que se relaciona ali com a mente, o que a mente pensa e o que eu acho das coisas. E você teria o espírito, que teria janelas só para o céu, para se relacionar só com Deus. Outros vão dizer que só existe tricotomia a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós. Então tem uma grande divisão teológica aí, né? O pastor Saião, ele fala que onde existem 2 batistas, existem 7 opiniões diferentes sobre um tema. Então não vou eu aqui querer dizer qual que é o certo, mas para vocês saberem que existe essas 2 opções. Dicotomista, corpo e a parte espiritual, e aí eles vão dizer que alma e espírito são sinônimos, e o tricotomista, que é aquele cara que acredita em corpo, alma e espírito, tendo essas 3 divisões. Não vou me prender muito aqui, senão isso aqui já dá um assunto para uma aula inteira só para isso. O que mais que a gente pode ver sobre o homem? A gente viu que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Que diacho é isso? Como assim o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? O que nos diferencia do resto da criação? Por que nós somos especiais? Por que a gente tem algo que Deus se preocupou mais, que Deus deu mais atenção? Nós não vemos um relato bíblico ali de Deus formando do pó da terra a vaquinha, formando do pó da terra ali, como é que é o formato de... Não, mas ele vai fazer isso com o homem, ele diz que ele vai formar o corpo do homem. E é por isso que a Bíblia dá uma grande importância para o corpo. O corpo é super importante dentro da nossa visão de como que Deus se relaciona, tanto que ele vai ressuscitar o nosso corpo, Deus vai reformular esse corpo. Então é muito importante, mas o que nos diferencia do resto da criação? Como assim imagem de Deus? Nós somos imagem de Deus a partir da racionalidade. Nós temos um pensamento que vai além do instinto. Se você pega um cachorro, ele tem um instinto. O meu cachorro aqui, quando a mulher vem limpar o hall aqui, ele fica alucinado, ele nem sabe o que está acontecendo do lado de fora, mas ele escuta um barulho de alguém mexendo ali no tapete, naquele capacho de entrada do hall do prédio, ele fica alucinado, ele fica latindo, uriça todos os pelos aqui. Se ele vê um cachorro grande na rua, ele já também fica ali com uma sensação de medo, é um instinto. Nós não, nós vamos além do instinto, nós vamos muito além do instinto, nós pensamos. Nesse ponto, nós nos assemelhamos de alguma maneira a Deus, porque Deus também pensa. E Ele nos faz de uma maneira racional em que a gente consiga pensar, a gente consiga ir além do nosso instinto. Nós continuamos tendo instinto, mas podemos ir além. Nós também temos uma semelhança com Deus porque a gente se relaciona com Ele na espiritualidade, porque Deus é um Deus interrelacional entre si mesmo, porque existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele se interrelaciona. E é aqui que vem uma das questões muito belas quando você tem o casamento. Porque o casamento ele também pega 2 pessoas, não são 2 metades, por mais que a gente brinque aí que encontrei minha cara metade e tal. Não é 2 metades que vão formar um inteiro, não. São 2 separados inteiros que juntos formam um. Da mesma forma que você tem ali a Trindade. Você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em que são 3 pessoas que são um Deus só. Então aqui a gente também tem uma representação, ainda que muito falha, ainda que fraca, mas que nos dá essa ideia de espiritualidade, de relacionamento. Deus ele gosta de se relacionar, ele gosta de se relacionar com ele mesmo, ele conversa com ele mesmo. Você vê Jesus conversando com o Pai, você vê a própria conversa durante a criação, parece que eles estão conversando. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vê Deus criando o homem, e a gente vai ver quando a gente falar da queda, de que Deus vinha passear pelo jardim do Éden para conversar com o homem. E ele gosta, ele é um Deus relacional. Ele gosta de conversar.
Também na responsabilidade. Nós temos responsabilidade para com Deus, nós temos responsabilidade para conosco e também para o mundo. A gente viu lá, vocês têm que dar nome para os bichinhos, tem que cuidar da terra, você tem então que a gente tem uma responsabilidade. Um animal não tem responsabilidade nenhuma, ele não tem que prestar conta, né? Tipo, chega ali o cavalinho prestando conta para a égua mãe dele, isso não existe, não tem esse tipo de prestação de contas, mas com a gente tem, nós temos uma responsabilidade. Em que mais que a gente se assemelha? A gente se assemelha a Deus em moralidade, nós temos senso do que é certo e do que é errado. Por mais inescrupuloso que possa ser um ser humano de pecador e de fazer das maiores atrocidades, esse cara, a menos que tenha alguma doença mental, ele vai ter noção do que é certo e do que é errado. Também nós temos uma semelhança em Deus na potencialidade. Como assim? A gente consegue sonhar, a gente consegue visualizar, a gente consegue imaginar, a gente consegue ter uma visão. E aqui eu não estou falando visão no sentido de, eu recebi uma visão como um sonho, não, aqui eu estou falando de visão, de projetar, de criar, de fazer, na nossa criatividade, em que a gente consegue ir além da onde a gente está, mas da nossa imaginação. E outra coisa que a gente se assemelha a Deus é na perpetuidade. Deus, ele dá para a gente essa perpetuidade. Deus é eterno porque ele sempre existiu, nós fomos criados. Mas ele também nos dá essa questão de não termos um fim. Então, ainda que a gente tenha tido um começo, Deus não teve um começo, ele sempre existe, nós entramos na história em algum momento quando ele nos cria, mas a gente também tem essa questão de vida eterna. E você pode ter a vida eterna ao lado de Deus, você pode ter a morte eterna, né? E aí, por fim, a gente já falamos aí um breve resuminho aí sobre a criação do homem. A gente pode voltar a isso depois, se vocês quiserem, tiverem dúvidas. Mas a criação continua, ela não para no 6º dia. A criação ela tem um 7º dia, que é o dia do descanso, que é quando Deus descansa, que está lá em Gênesis 2, 1 e 2. Quem pode ler para a gente? Gênesis 2, 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Então, ó, que bonito. Deus descansou. Deus, ele obviamente, ele não precisaria descansar de nada, mas ele também está ensinando para a gente que a gente precisa descansar, que a gente precisa ter pausas, a gente precisa ter folga, a gente precisa ter momentos ali para a gente recuperar as nossas energias, né? Então, Deus, ele, quando descansa, ele nos ensina para que a gente também faça o mesmo. Mas muita gente fala que, ok, Deus fez os céus e a terra, e aí agora Deus continua descansando, como se o 7º dia existisse aí forever, né? Como se ele tivesse feito a criação e agora não preciso mais tomar conta do mundo. Eu não preciso mais fazer nada, beleza, já criei as leis da natureza, se eu soltar uma caneta na mesa ela vai cair, já criei as leis da gravidade, já criei as leis de como é que funciona a reprodução humana, a reprodução dos bichinhos, então basta eles acasalarem e vai continuar nascendo novos bichinhos. Já criei todas essas leis, não preciso mais trabalhar. Será mesmo? Jesus vai dizer lá em João 5,17, meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também trabalho. Então a gente sabe que Deus é um Deus que trabalha, que continua trabalhando, e ele trabalha. E Jesus continuava trabalhando também. A gente pode aprender isso com esse ensinamento de Jesus. E aí eu tinha dito para vocês que nós tínhamos aí um verbo no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então a gente vê aqui que Jesus estava assim, lá na criação. Ele na segunda pessoa da Trindade, estava assim. Quem pode ler para a gente lá João 1, de 1 a 3? No princípio era aquele
que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, olha que interessante. Isso aqui já é de cara para combater algumas heresias que diziam, e algumas ainda dizem, né, que Jesus foi um ser criado, que Jesus foi um ser acima de todos os outros, um super ser, um super acima dos anjos, acima de qualquer outra coisa criada, mas isso aqui já é para contradizer isso, para dizer que Jesus não foi criado coisa nenhuma, pelo contrário, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então a gente vê aqui que Jesus é Deus, que Jesus é Deus criador, que ele estava ali no momento da criação do Éden. E aí quem pode ler também o 1,14 de João? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se você por um acaso ficou com dúvida de quem que é a palavra que ele está falando aqui, porque ele não usa aqui o nome de Jesus, tal, ele vai dizer quem que é a palavra. A palavra é aquele que se tornou carne e viveu entre nós e vimos sua glória como unigênito vindo do Pai. E aí ele continua falando que foi por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui fica muito claro que Jesus estava lá. Quem pode ler para a gente o texto de Colossenses 1, de 13 a 17? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, de novo, aqui a gente já viu João falando sobre isso, agora é Paulo que vai estar falando sobre isso, sobre Jesus sendo parte ali direta da criação.